Fala aí, galera, vamos ver o que são alcadienos. E alcadienos são hidrocarbonetos que possuem dois pares de carbonos ligados por duas ligações duplas. Esse é o ponto-chave. Então você precisa ter dois pares de carbonos ligados por duas ligações duplas. Daí que vem o termo dieno. Isso é muito importante que você guarde porque o próprio nome da função já diferencia a estrutura, o que tem na estrutura. Nesse caso, o fato de aparecer aqui dienos significa ter duas ligações duplas. Esse é um ponto muito importante que difere os alcadienos dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos. Só para recapitular, alcano tem apenas ligação simples, ano. Alceno tem apenas uma ligação dupla. Os alcinos, inos, têm apenas uma ligação tripla. Esse é o ponto-chave importante aqui. E os alcadienos possuem duas ligações duplas. Isso significa que a fórmula geral dos alcadienos, a fórmula que eu posso usar para saber a relação entre carbono e hidrogênio, é CnH2n-2. É a mesma fórmula de alcinos. Tem um vídeo de alcinos anterior a esse. Você pode voltar lá e dar uma boa olhada. Mas quando eu tenho duas duplas ligações, eu tenho então essa relação. Essa relação surge quando duas duplas ligações estão ligando dois pares de carbonos. E aí a gente tem um exemplo clássico aqui de um alcadieno com 3 carbonos. Ou seja, o menor alcadieno, para cumprir essa regra aqui, ó, deve ter 3 carbonos. Porque eu preciso ter dois pares de carbonos, um par aqui, o outro par aqui, mas ligados por duas duplas ligações. Então aqui nós teremos 3 carbonos no mínimo. E o que a gente vê aqui é que se a gente tem 3 carbonos, nós teremos 4 hidrogênios. Por quê? Se eu pôr o número 3 aqui, eu fico com C3. Boto o número 3 de novo aqui, fico 3 vezes 2, 6, menos 2, 4 hidrogênios. Então essa é a fórmula geral aplicada a um alcadieno que possui 3 carbonos. Agora, esse alcadieno é chamado de alcadieno acumulado. O que significa isso? Que eu tenho um carbono aqui central e duas duplas ligações saindo desse carbono central. Toda vez que isso acontecer, esse alcadieno é classificado como alcadieno acumulado. É capaz que você pega algum exercício de Enem ou de vestibular que cite o termo alcadieno acumulado. Então você tem que perceber que as duplas estão acumuladas aqui, ó. De um mesmo carbono partem as duas duplas ligações. Ok, a gente tem aqui também um outro exemplo, onde a gente tem uma fórmula geral C5H8. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e nós temos 8 hidrogênios, 2, 4, 6, 7, 8 hidrogênios. E aí é o seguinte, esse alcadieno é chamado de alcadieno isolado. Por que isso? Porque a gente tem uma dupla, uma ligação simples, outra ligação simples, e é aí que nós encontraremos uma outra dupla ligação. E quando essa configuração ocorre, quando essas duplas ligações estão separadas dessa forma, nós temos um alcadieno isolado. E aí está um bom exemplo disso, assim, mais ampliado, acho que melhor para ver. Então a gente tem aqui, ó, dupla, simples, simples, dupla novamente. Maravilha. Nós temos ainda um outro exemplo aqui com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Temos C4H6. Então se você colocar o número 4 aqui, vai repetir o número 4 aqui. 4 vezes 2, 8, menos 2, dá 6 hidrogênios. Por isso a fórmula geral fica C4H6. E aí nós temos um alcadieno que é classificado como alcadieno conjugado. Quando isso acontece? Quando eu tenho a dupla, uma simples ligação separando essa dupla de outra dupla ligação, o que configura um alcadieno conjugado. Então é isso, galera.